Supremo Tribunal Federal, ó. Caso Marielle, PGR pede condenação de Chiquinho e Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa. Órgão defendeu perda do cargo público e indenização para as famílias das vítimas. Réus negam a acusação. Esse processo aqui está no final. Está na fase final. Foi agora as alegações finais, onde o PGR poderia. O PGR poderia pedir absolvição. Poderia, André? Poderia. Se durante o curso do processo ele entendesse que não havia provas suficientes da autoria do crime e da materialidade do fato, poderia pedir absolvição dos caras. Só que o Paulo Gonet fez o quê? Pediu a condenação. A condenação por duplo assassinato, organização criminosa e uma tentativa de homicídio, porque uma assessora de Marielle Franco estava dentro do carro e foi quase que morreu lá. Então foi duplo assassinato, organização criminosa e uma tentativa de homicídio, que pediu aqui o Procurador-Geral da República a condenação. Esses aqui já foram condenados há quase 80 anos ou 90 anos, não sei se foi 78 ou se foi 89. Enfim, foi uma pancada de ano aqui os executores. E agora estão pedindo ao PGR, que o processo está na fase final no Supremo Tribunal Federal, pediu a condenação de Chiquinho Brazão, de Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e organização criminosa e mais uma tentativa de homicídio da assessora de Marielle Franco. Então, o trem tá pegando. O trem tá pegando no Supremo Tribunal Federal. Só falta o que agora, Andréa? Só falta Alexandre de Moraes marcar a sessão de julgamento final. Já teve oitiva de testemunhas, já teve tudo. Agora é só o veredito, onde os ministros vão falar o seu voto e dar a decisão final. Qual vai ser a decisão final? A partir da minha percepção do que está nos autos. Condenação a mais de 30 anos de cadeia. De todos os três. Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e delegado da Polícia Civil. Tá doida? Tá doida? Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Porque a justiça tem que ser feita. Enquanto isso, enquanto eu tô falando, você comenta. Enquanto eu estiver falando, você senta o dedo no like. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tô indignada com esse Congresso Nacional. E olha aqui, olha. Corroído pela paranoia, Bolsonaro humilha Tarcísio e implode tudo. Episódio em que ex-presidente publicou o vídeo do pânico para mostrar ao governador de São Paulo que ele é ninguém. E é a chave para entender como essa aliança se acabou. Bolsonaro está fazendo pouco caso do Tarcísio de Freitas. O que eu acho? Eu acho é pouco. E estão querendo aí levantar o nome de Michele Bolsonaro para a presidência o ano que vem. E está humilhando Tarcísio. Tarcísio vai ter que se humilhar demais ainda para Bolsonaro. Até porque Bolsonaro quer vender o capital político dele. Outra coisa, Bolsonaro quer perdão e anistia. E ele vai ter que colocar alguém ali que vai tentar suceder ele, que ele confie. E não acredito que seja Tarcísio. Mas Tarcísio é mais do mesmo e muito do pouco em relação a Bolsonaro. Agora, Micheca tá indo. Só que ninguém supera Tetra. O Tetra! Quem que é o Tetra? Lula 2026, bota aí. Em relação a essa humilhação aqui, eu acho é pouco. Você lembra do Pedro Vaca? Aqui, ó. Pedro Vaca, tá aqui, ó. Pedro Vaca é o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é vinculada, que faz parte, é um órgão da Organização dos Estados Americanos. E o Pedro Vaca esteve no Brasil junto com a comissão ali interamericana de direitos humanos para avaliar se o Brasil estava cometendo crimes de censura, de violação dos direitos humanos. Você lembra de tudo isso, meu querido? Que foi propagado pelos bolsonaristas, que agora ia ver e tal coisa. Pedro Vaca foi no Supremo Tribunal Federal, Pedro Vaca foi na Papuda, foi na cadeia, Pedro Vaca falou com deputados da oposição. Você lembra que eles fizeram, filmaram e tal? Enfim,
Pedro Vaca andou em tudo quanto é lugar, analisou tudo e tal coisa. Já fez o seu relatório. E você conta ou eu conto? Mas antes que eu te conte, eu vou ter que te mostrar isso aqui para a gente relembrar o estardalhaço que os bolsonaristas fizeram e que agora tá com cara de tacho. Pelo menos deveria. Só que eles não vão falar nada. Acho que eles vão enfiar o rabinho entre as pernas e não falar nada. Ou então, Pedro Vaca é o mais novo comunista. Todo mundo comunista. Daqui a pouco a organização dos Estados Americanos, todo mundo comunista. Vamos ver isso aqui para a gente lembrar um tico-tico do que o então procurador da República, Deltan Dallagnol, falou à época. Vamos ver aqui? Se você não vê depois o vídeo, depois que sair do ao vivo, é porque eu tive que cortar, porque ele veio aqui em cima de mim, entendeu? Enquanto não é censurado, não é? Porque se tem censura do lado deles. Enquanto não está censurado, vamos ver aqui o estardalhaço que o bolsonarista Deltan Dallagnol, que se fosse eu tinha vergonha de dizer que já foi procurador da República, falou sobre essa visita de Pedro Vaca, só para a gente entender um pouquinho o processo de mentira. Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Mentira, tudo mentira. Em que tá agora, bebê. Aí no continuar da live dele, porque se eu continuar ele derruba a minha, ele falou que aqui com o relatório negativo, Donald Trump vai poder sancionar o Brasil, o governo federal, por não respeitar os direitos humanos, e Alexandre de Moraes e o Supremo vai ser sancionado pelo Donald Tranqueira, porque não respeita ninguém, é uma ditadura comunista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E agora, José? E agora que o Pedro Vaca fez o relatório e reconheceu o compromisso do Brasil com a democracia e com os direitos humanos. No Brasil não tem censura, não tem ditadura, não existe isso. Como os bolsonaristas estão falando. Não existe essa perseguição a presos políticos, não. Ele visitou presos do 8 de janeiro. Leu todos os relatórios, viu as provas, viu vídeo, viu tudo. Simplesmente estão cumprindo a lei. E agora, será que os bolsonaristas vão mostrar isso? Porque a época aqui, ó, vou te mostrar aqui, eles mostraram muita mentira, muita fake news sobre um monte de situação aqui, ó, notadamente no YouTube. Olha aqui, as lives que eles fizeram quando o Pedro Vaca estava aqui no Brasil. Pânico no STF, OEA ouvirá Felipe Martins e toda essa situação sobre os perseguidos. Donald Trump deve abrir ofensiva contra Lula e Moraes após relatório de OEA. Olha aqui, toda essa situação aqui, basicamente, Barroso e Moraes vão ter que explicar, vão ter que se explicar. Moraes comete erro grave. Tudo isso aqui, à época, foi as mentiraiadas dos bolsonaristas sobre a visita dessa comissão, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da Organização dos Direitos Humanos. Organização OEA, dos Estados Americanos. Organização dos Estados Americanos, que tem essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o relatório foi feito e reconheceu o compromisso do Brasil com a democracia e com os direitos humanos. E agora? Porque a época, agora vai, são mais 72 horas, e agora? Mas ele reconheceu outra coisa. Foi, André? Foi. Olha o que ele destacou aqui, ó. Discursos de ódios, inclusive citou Nicolas Ferreira com a transfobia dele. Que isso não é um papel
de deputado federal nem de parlamentar. Destacou o perigo dos discursos de ódio propagados no Brasil. Notadamente, claro, a gente já sabe, pela extrema-direita. Destacando principalmente Nicolas Ferreira pelo ato de transfobia dele. Ele achou isso um absurdo. Um absurdo. Agora eu quero ver se eles vão falar sobre isso. Porque a época foi muita mentira de todo mundo falando sobre essa situação. Dizendo que, com um relatório desfavorável da OEA, Donald Tranqueira, então, poderia sancionar o governo brasileiro e Alexandre de Moraes. E agora? O que vai acontecer? Vão enfiar o rabo entre as pernas, fazer de conta que nunca falaram isso, e se falarem, vão chamar Pedro Vaca, o presidente da comissão, de comunista. Todo mundo comunista. Entende, meu querido? Então esse papo de ditadura, de comunista, de perseguição política, isso é coisa para tocar gado. Isso é coisa para enganar as pessoas e manipular as pessoas. Entende, meu querido? Uma vergonha. Uma vergonha. Eu fico pensando assim, né? Que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem até fazer chacota dos bolsonaristas, que passam vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Pelo amor de Deus. Eu gostaria de ver se eles irão falar alguma coisa sobre isso. E outra coisa que deixou os bolsonaristas com raiva, né? Que já são raivosos. Outra situação que deixou eles raivosos foi que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, participou de um evento lá nos Estados Unidos, que ele foi convidado. Aí ele falou que aqui, a tentativa de golpe que houve aqui, inclusive ele falou várias vezes com autoridades americanas para eles confirmarem que não estariam do lado dos golpistas, porque os militares aqui temem, vamos falar temem Estados Unidos. É porque eles, cursos, tudo, eles fazem mais ou menos dos Estados Unidos. Então eles não gostam de caçar briga com os Estados Unidos. Aí Barroso falou isso. Ah, pra quê? Os bolsonaristas já estão atacando e tal e coisa, porque eles acham que os Estados Unidos existe para defender eles, a extrema-direita. Porque Donald Trump é de extrema-direita. Mas lá, querendo ou não, tem a galera democrata, tem o judiciário. E Barroso disse que os Estados Unidos meio que ajudou a barrar a tentativa de golpe orquestrada por Bolsonaro. Viu, meu lindo? Ih, já tem gadinho chorando na live. Daqui a pouco eu vou falar de quem está envolvido na fraude do INSS, que inclusive está tendo operação hoje da Polícia Federal, não é? E que começou no governo Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou falar. Tem gadinho chorando na live, falando e contando uma história terrível aí já. Porque quer desviar o foco. Então fica aqui comigo. Porque Bolsonaro está dando entrevista aí. Eu fui lá na entrevista de Bolsonaro. Não compensa, não. Bolsonaro mente que não sente. Mente de tudo quanto é jeito. Agora o entrevistador tem que ir para cima, porque senão vai passar vergonha. Então vamos ver aqui a fala do Luiz Barroso, que participou da LID ali, Investimento Fórum em Nova York, Estados Unidos, sobre essa situação em relação aos Estados Unidos, que ajudou a barrar o gado, ajudou a barrar os golpistas aqui no Brasil. E por isso eles estão nervosos, borra-botas, tudo patriota de Araque. Vamos ver aqui juntos. Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Não vou falar das questões... Pronto. Ele falou que pediu e que eles ajudaram a barrar os golpistas aqui no Brasil. Aí o gadaiada aí já tá falando que é mentira no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Tudo safadeza, tudo sem vergonhice,
dos bolsonaristas que adora ser carrapato de americano, porque acha que os Estados Unidos um dia vai mandar prender Alexandre de Moraes. Ah, meu pai, esse povo é sem noção demais. E acredita ainda em Deltan Dallagnol. E agora? Só mais 72 horas, viu? Só que tem um porém. O golpe tá aí. Olha aqui. E continua. Câmara parte para cima do STF e tenta destravar PEC que limita poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A empreitada para o ataque ao Supremo Tribunal Federal continua com a aliança entre os golpistas ladrões e os ladrões ali no Congresso Nacional. Continua a empreitada. Mota entra com recurso para barrar decisão do STF sobre Ramagem, em novo embate entre os poderes. O presidente da Câmara acionou a corte para manter suspenso o processo contra os bolsonaristas. E não vai ser derrubada a decisão do STF. Não vai, André, não vai. Não adianta destravar a PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Não vai adiantar. Não adianta. Tudo isso eles estão fazendo. A galera que é ladrão lá do Congresso Nacional, porque roubaram e desviaram dinheiro de emendas. E vão ser responsabilizados. 4 já foram denunciados. Vão ser responsabilizados. O segundo aspecto agora que é novidade. Ex-assessor de Hugo Mota é um dos principais investigados por desvio de dinheiro ali da fraude do INSS. Aí junta os bolsonaristas, a extrema-direita com os ladrões, para tentar chantagear o Supremo Tribunal Federal para o Supremo Tribunal Federal parar. Parar em relação a Flávio Dino e os ladrões do orçamento secreto e agora do INSS, e em relação a Alexandre de Moraes, em relação aos golpistas, Bolsonaro e sua organização criminosa. Só que não vão ter sucesso. Está em tramitação um golpe parlamentar contra o Supremo Tribunal Federal. De um lado estão os golpistas, do outro lado estão os ladrões. E isso é uma vergonha. E o campo democrata, presta atenção no que eu vou falar aqui. E o campo democrata, tem que agir e reagir. Porque eu estou vendo muito deputado aí que tinha que estar abrindo a boca e estão calados. Tem que abrir e reagir. Não pode ficar tudo nas costas do Supremo Tribunal Federal, não. Não pode. Porque daqui a pouco, se o Supremo Tribunal Federal recuar, é nós que vamos nos lascar. Porque se fôssemos nós, de esquerda, que estivéssemos tentando qualquer situação dessa, a gente já estava no chilindró. Então vamos abrir essa bocarra e começar a falar e a denunciar essa situação. Tá feio já. Tá feio. E aqui nós vamos falar. E nós vamos mostrar. Ora! Bolsonaro pediu para Moraes cancelar audiências de testemunhas da trama golpista. Pedido do ex-presidente será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Início dos interrogatórios está marcado para a próxima semana. Isso aqui é balbúrdia. Isso aqui é tentativa de enrolar o processo. Bolsonaro indicou as testemunhas dele e todos os outros réus, liderança ali, os cabeças, os 34 junto com Bolsonaro, indicaram as suas testemunhas de defesa. Alexandre de Moraes, então, já intimou elas para ser ouvidas a partir do dia 19. A partir do dia 19, serão ouvidas. Segunda-feira ou terça-feira? Terça. A partir do dia 19, serão ouvidas as testemunhas. Até o final de junho, até junho. Aí Bolsonaro já fez um novo pedido. Colocou o primeiro pedido de intimação das testemunhas, aí agora colocou um novo pedido para suspender a oitiva das testemunhas. O que ele está querendo, Andréa? Enrolar o processo. Ele está querendo causar balbúrdia no processo e enrolar o processo. Passar o mel no bigode do Alexandre de Moraes para ver se Alexandre de Moraes, entendeu? E assim ele ganha mais tempo. O que eu acho? Eu acho que não tem que cancelar nada. Agora, se ele abrir mão das testemunhas, isso é um problema dele. É um problema dele. Se ele quiser colocar a testemunha para depois, vai precluir e vai perder o prazo de executar esse ato processual.
Aí ele vai se fazer de vítima. Porque você tem um prazo para realizar um ato processual. Se você não realizar esse ato dentro do processo, nesse prazo, preclui o seu prazo. E você perde esse prazo. Aí, quando ele perder o prazo, aí ele vai se fazer de vítima, de pobre, coitado, lascado, perseguido, e tal coisa. É isso que ele está querendo. Ele está querendo tumultuar o processo para ver se cria algum embaraço ali e alguém tem dó dele. Tá com dó? Tá com dó? Leva para casa. Eu? O que eu acho? Eu acho é pouco e é sem anistia. Toca no like e bota. É sem anistia, tá com dó, leva pra casa. O que eu acho? Eu acho é pouco. Ô, meu pai! Deputados bolsonaristas tentam incluir crime de golpe de... Excluir crime de golpe de Estado do Código Penal para evitar perseguição política. Esse povo tá desesperado, né, gente? E o golpe tá aí. O 8 de janeiro não acabou. E o golpe agora, vou dizer para você onde ele tá. Tá lá dentro da Câmara de Deputados Federais. E deputados bolsonaristas agora querem acabar com o tipo penal de tentativa de golpe. E se acabar, Andréa? Não tem crime mais para ninguém, porque a lei penal mais benéfica retroage em benefício do réu. Mesmo que ele já tenha sido condenado, retroage e beneficia ele. Agora eles querem, então, acabar com o crime de golpe de Estado. Anistia não foi. Essa patifaria de suspensão do processo não vai. Aí eles estão tentando agora mudar o Código Penal. Ah, meu pai. É muita patifaria. O golpe tá aí, ele tá onde, gente? Dentro da Câmara de Deputados Federais. E enquanto isso, prefeito de Sorocaba, o prefeito TikTok virou réu por suspeito de superfaturamento de 11 milhões. Ele tinha sido denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Prefeito aqui, TikTok, bolsonarista, tiro, porrada e bomba e tal e coisa. E agora foi aceita a denúncia contra ele. E ele está sentadinho no banco dos réus. Vai responder por superfaturamento de 11 milhões de reais com o uso de dinheiro público. Não salva um. Né, Nicolas? No Crato, no Dep, no Pixel. E eu lembro do Nicolas. Eu não sei por que eu lembro do Nicolas. Enquanto isso, tem operação da Polícia Federal em andamento hoje. Nova fase de operação da PF mira operador financeiro do INSS. Nova fase da operação. E vai ter político envolvido, pode esperar. Ex-assessor de Hugo Mota está sendo investigado. Um dos principais. Careca do INSS, um dos principais, deu 60 mil para a campanha do ex-ministro da Previdência de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. E também doou para a campanha de Bolsonaro. E isso tudo começou em 2019. Então vamos ficar atento a isso. Mas mais atento ainda a isso, você aí que porventura pode ter sido prejudicado, pega o código aqui, ó. Pega o código e aprende como é que tá a situação para você não ser enganado e nem enganada. No seguinte aspecto, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui. Nesse vídeo eu te explico como acessar o aplicativo Meu INSS para saber se teve desconto indevido. O INSS já notificou mais de 9 milhões de beneficiários nesta terça, dia 13 de maio. Acompanhe comigo passo a passo. A primeira coisa é baixar de graça o aplicativo Meu INSS. Você vai entrar na Apple Store se for iPhone ou na Play Store se for outros aparelhos. E digitar Meu INSS. Depois de baixar, você vai entrar com a sua senha de GovBR. E aí, automaticamente, já vai entrar no aplicativo Meu INSS. Na tela inicial, você vai clicar aqui nesse sininho que aparece no topo, do lado direito. Existem dois tipos de mensagens. Mensagem de quem não teve desconto e que foi enviada na semana passada e a mensagem de quem teve o desconto, que foi enviada agora. Para consultar a associação que realizou o desconto e qual foi o valor, você deverá clicar em extratos e comprovantes. Depois, clicar em extrato de pagamento de benefício. Nessa tela, irão constar os descontos e os nomes das associações. O INSS alerta que a notificação será enviada somente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone e envio de SMS para celular. Em caso de dúvida, ligue para a Central de Teleatendimento 135. Acompanhe a Agência Brasil nas redes sociais.
tome muito cuidado com golpe. Tudo será feito pelo meu INSS, número 135 do telefone. Tome cuidado, porque o governo vai ressarcir as pessoas que tiveram descontos indevidos. Mas você precisa seguir o tutorial que eu acabei de passar para vocês, organizado pelo governo federal. Então tome muito cuidado. E você não há de ver, olha aqui, ó. A gente não comentou sobre esses dois aqui, ó. O Danilo Trento e o Maurício Camisotti. Esses aqui são investigados pela fraude no cartão de vacina. No cartão de vacina, não, eu tô pirada já. Acho que é a fome. No superfaturamento da dose da vacina contra a Covid-19 durante o governo Bolsonaro. Esses dois aqui, ó. E eu tenho novidade sobre os dois. Esse aqui, ó, o Danilo Trento, da CPI da Covid, indicado por fraude em contrato, formação de organização criminosa, indiciado, viu, gente? E improbidade administrativa. Fraude do INSS, ele também apareceu na fraude do INSS agora. Escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas e São Paulo, de forma indevida. Segundo as investigações, atuou junto ao ex-procurador do INSS, Vigílio de Oliveira Filho, no esquema da fraude. Guarda esse nome aqui, Danilo Trento. E o Maurício Camisotti, na CPI da Covid, é apontado pelo COAF como financiador oculto da Precisa Medicamentos, que tinha indícios de irregularidade e corrupção na compra de vacinas. Apareceu também aqui na fraude do INSS. Segundo a PF, é um sócio oculto da Ambec, entidade suspeita. Descrito pela PF como figura central do esquema, teria usado familiares como laranjas para receber e levar dinheiro para lá e para cá. Eles faziam parte do governo Bolsonaro, estavam ali dentro do governo Bolsonaro. E estão ali e apareceram agora na fraude do INSS. Mas tem outra novidade. Olha aqui. O Danilo, que eu acabei de falar para vocês, empresário citado em fraude do INSS, esteve em viagem de Flávio aos cassinos dos Estados Unidos. Danilo Bernardetti Trento é amigo de Flávio Bolsonaro, o 01. Coincidências? Consequências? O que você acha que é isso aqui? Por isso que eu digo e repito, tem que ir atrás de todo mundo que está envolvido nessa situação. E não tem como não ter político envolvido. E seja quem for que estiver envolvido, tem que responder pelos seus crimes. Agora, tentar colocar a responsabilidade no colo do governo que está desbaratando isso é muita canalice. Tem o governo que está desbaratando toda essa organização criminosa, governo Lula, e tem o governo que começou toda essa organização criminosa, governo Bolsonaro, em 2019. Verdade seja dita, sem safadeza e sem picaretagem. O pessoal que hoje está enchendo a boca para falar dos aposentados votou a reforma da Previdência do Bolsonaro. O senhor lembra, presidente? Eles aumentaram a idade para o aposentado aposentar, eles diminuíram o salário do aposentado, eles queriam acabar até com a vinculação do salário mínimo à aposentadoria. Nós é que não deixamos, queriam acabar com a aposentadoria dos trabalhadores rurais e nós não deixamos, retiramos do texto. Agora eles enchem a boca para falar dos aposentados como se estivessem protegendo os aposentados. Não é verdade. Porque esse esquema começou lá em 2016, passou pelo governo anterior, 4 anos. Quem é que fez cara de paisagem? O governo anterior, que deixou o esquema livre, leve e solto. Do governo Bolsonaro, a vontade política era de não deixar a Polícia Federal investigar para que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse descoberta. Quem iniciou esse processo foi Jair Bolsonaro. As empresas que estão sendo agora questionadas, quase todas foram naquela época. Tem um tal de careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, lobista que recebeu dinheiro, segundo a Polícia Federal, para cadastrar essas empresas na época do Bolsonaro. E agora eles querem dizer que quem está revelando o crime é que cometeu o crime. Não, o crime está sendo descoberto e vai ser punido, custe o que custar. Quando o presidente Lula assume em 2023,
a Controladoria Geral da União encaminha para a Polícia Federal, que faz a investigação. Cara de paisagem fez o governo anterior, que não investigou. Aliás, deputado que me antecedeu, quando um delegado da Polícia Federal investigava, o que o presidente anterior fazia? Ele trocava o delegado da polícia. Sabe que eu concordo que o governo Bolsonaro tinha uma vontade política? Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? Colocar tudo debaixo do tapete, impedir a investigação, interromper os processos da Polícia Federal, interromper os processos dos órgãos de controle, mas é mais que isso. A vontade política do governo Bolsonaro era essa: a Polícia Federal tem que ser calada, ela não pode agir, ela não pode funcionar. Pronto. Então, meu querido, essa galera aí da extrema-direita é muito canalha, porque tenta colocar a responsabilidade no governo Lula, sendo que é o governo Lula que está desbaratando essa organização criminosa, é no governo Lula. Agora, se tiver alguém do governo Lula envolvido nesse esquema, eu tenho certeza que Lula vai ser o primeiro a falar que tem que ser responsabilizado e tem que ir para a cadeia. Diferente de vocês da extrema-direita, que tenta passar pano para Bolsonaro, que tenta passar pano para essas pessoas que são ligadas, eram ligadas ao governo Bolsonaro e que está sendo investigado e que tem indícios substantivos da participação direta deles. Aí vocês ficam passando pano. Ué, mas de bandido bom não é bandido morto para vocês? Porque para nós, bandido bom é bandido ressocializado. Mas para isso ele tem que ir para cadeia. Para sentir o caráter pedagógico da pena, como por exemplo Bolsonaro. Tem que ir para cadeia para sentir o caráter ressocializante da pena. Então, quem passa pano para bandido é vocês da extrema-direita, que não tem coragem de encarar os fatos de frente. E tem um aqui que fala descrachado. Descrachado, Chico Vigilante. Ele é bom. Estou vendo uma matéria interessante aqui, que é capa do Metrópolis, portal Metrópolis, nesse momento, que dá conta de uma investigação feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em 2021, governo do Capiroto, período da pandemia, quando essa quadrilha que assaltou os cofres do INSS, roubando os velhinhos, estava agindo a pleno vapor, com todo o incentivo dado na época pelo governo do Capiroto, né? Bando de ladrões, picaretas, bandidos, que roubaram nossos velhinhos em todo o Brasil. Ainda bem que veio o governo do presidente Lula, para, através da Polícia Federal, desmontar essa quadrilha de assaltantes, bandidos, que tem que parar na cadeia. Isso é uma coisa terrível, gente. Depois dá uma lida aí na matéria do Metrópole, você vai ver o enraizamento dessa quadrilha de bandidos que assaltaram o nosso povo. Isso é muito triste, muito grave. Abraço aí do Chico Vigilante. Isso aí, Chico Vigilante. Picaretas. Que agora estão apontando o dedo para os outros para tirar os holofotes deles mesmos. Que aprontaram no crédito, no débito, no pixel, né, Nicolas? E vai ter político envolvido. Já disse e vou repetir. Resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. É importante dizer, e precisa só ter cuidado, não foi dinheiro dos cofres públicos. Foi dinheiro do salário dos aposentados. O que eu acho mais grave, não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele.
Então, o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. Enquanto isso, o golpe continua. E a priori era só por causa das emendas secretas. Agora também tem pessoas ligadas à galera do Centrão e investigada pelo esquema da fraude do INSS. As duas situações aqui fez com que a extrema-direita e a direita se juntassem no Congresso Nacional, aliás, na Câmara de Deputados Federais, para se levantarem contra o Supremo Tribunal Federal. Porque essa situação das emendas secretas já está no Supremo Tribunal Federal. E essa situação da fraude do INSS vai para o Supremo Tribunal Federal. E, de repente, a Câmara de Deputados Federais, nessa união entre os ladrões e os golpistas para atacar o Supremo, de repente agora estão aliados e amigos, ressurgindo com pautas anti-STF. Será que é porque vai ter deputado envolvido nesse esquema de fraude do INSS? Será que é porque tem deputados envolvidos nesse esquema de desvio de dinheiro do orçamento secreto, das emendas PIX? E tudo está lá no Supremo, e o Supremo que vai mandar prender, o Supremo que vai mandar ter busca e apreensão, o Supremo que vai agir? Será que esses ataques e essa união entre os ladrões e os golpistas é para tentar manietar, parar o Supremo Tribunal Federal? Para que não haja o toque da Polícia Federal na casa, por exemplo, de Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados Federais hoje, investigado pelo esquema do desvio de dinheiro do orçamento secreto? E agora descobriram que o ex-assessor de Hugo Mota é um dos principais investigados pelo desvio de quase 500 milhões do INSS? Será que é porque Arthur Lira também está sendo investigado pelo desvio de emendas secretas? Aí está tendo esse levante e esse namoro entre bandidos e golpistas? Antes era Alibaba e os 40 ladrões, agora é Bolsonaro e os 70 ladrões. Porque só investigados por desvio de dinheiro de emendas secretas tem mais de 70 deputados federais. Não se engane. E para mim, a grande prova de tudo isso foi o absurdo da aprovação da resolução que suspendia a ação penal 12.100 de todos os golpistas cabeças junto com Bolsonaro, que o Supremo já derrubou. É tão inconstitucional essa resolução, mas tão inconstitucional, que só poderia ter um outro interesse por detrás de tudo isso. E o interesse não é salvar Bolsonaro. O interesse é salvar o próprio rabo. Porque roubaram bilhões e bilhões de reais. A priori, só do orçamento secreto, mas agora, a posteriori e a cada dia mais, também do INSS. A verdade está aí, nua e crua, e a Polícia Federal vai chegar em todos que aprontaram, seja do orçamento secreto, seja da fraude do INSS. Ou será que é tudo coincidência? Não, Andréia, não, deixa de ser maldosa. É coincidência. A resolução e a união dos ladrões com os golpistas e os ataques ao Supremo Tribunal Federal e, concomitantemente, investigação
da fraude do INSS com gente poderosa envolvida e do desvio do orçamento secreto, tudo no colo do Supremo Tribunal Federal, e é tudo coincidência. Eu digo que não é coincidência. Eu digo que é consequência. E só começou. Um escândalo é maior do que o outro. Da fraude do INSS e do desvio de dinheiro de emendas, que começou também, com outra coincidência, em 2019. A fraude do INSS e os descontos se agravaram de forma absurda em 2019. E a roubalheira do orçamento secreto começou também em 2019. Outra coincidência. Ora, e coincidência, o primeiro ano do mandato de Bolsonaro como presidente da República. Ora, e coincidência. Para abafar tudo isso, o que eles fizeram em 2019? Reforma da Previdência. Não tinha holofotes para mais nada, a não ser para a maldade que Bolsonaro apresentou para o Congresso Nacional, que foi a reforma da Previdência. Coincidência. Ah, tá. Você acredita em Papai Noel, acredito. Você vive no fantástico mundo de Bobs, na Alice no País das Maravilhas, e o comunista é o Supremo. E o ditador é o Supremo. Não existe coincidência, existe consequência. E só tá no início. Tem orelha de porco, focinho de porco e rabo de porco. E é uma feijoada muito grande. Onde, vou repetir, vai ter político envolvido. E para mim, é Bolsonaro e os seus 40. 40 não, opa, boa. Não. Bolsonaro e os seus 70 ladrões. Até agora. Vai vir mais. Toca no like e bota. Eu vou participar da Super Live. Vamos estar juntos ao vivo. Ao vivo, num grande podcast, na quarta-feira que vem. Todos nós aqui, ó, eu, professor José, o Clayson e o Ricardo. Vamos estar todos juntos num grande podcast, quarta-feira que vem, às 12h30, nesse horário aqui, às 12h30, na live de 12h30. E eu espero que vocês já estejam conosco ali, já marque aí na sua agenda para a gente estar junto, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos falar sobre isso e sobre muito mais. E eu acredito que esses movimentos de Bolsonaro e os 70 ladrões vão ter consequências. E acredito que vai ter toque da Polícia Federal em breve. O Supremo não vai recuar, porque não tem para onde recuar. E essa união dos golpistas com os ladrões só denota que o buraco é muito mais embaixo e que muito mais pessoas estão envolvidas. E pessoas com cargos políticos e cargos públicos. E seja quem for, tem que ser responsabilizado. E que o ataque é em relação a Flávio Dino, porque Flávio Dino está para os 70 ladrões, assim como Alexandre de Moraes está para os 40 golpistas, para não dizer outra coisa. E não haverá recuo e a justiça será realizada. Até porque, se não for, o Supremo está lascado. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Se lascar. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau.